A paz do Senhor, queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia e a sua família em nome de Jesus. Mais uma manhã com Deus, como é bom começar o nosso dia na presença do Senhor, não é verdade? Que essa palavra venha te edificar, venha fortalecer o seu coração, seja alimento para a tua alma. Amém? Eu quero ler hoje aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, no versículo 31, que diz assim: Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Amém? Meus queridos, Pedro, ele era um homem, um dos discípulos de Jesus, que andou com o Mestre, falou com o Mestre, ouviu o Mestre, viu o Mestre, ouviu o próprio Jesus pregar, o maior de todos os pregadores. Qual palavra seria mais poderosa do que a palavra do próprio Jesus? Ele viu Jesus operar muitos milagres, muitos sinais, maravilhas ele presenciou. Andou com Jesus durante 3 anos. E num determinado dia, Jesus chegou e chamou a atenção de Pedro. Simão, Simão. Presta atenção, Simão. Olha, Simão. Eu tenho algo para te falar, Simão. Eis que Satanás vos pediu para se andar na sua vida como trigo. Mas olha, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabe? Eu vejo, meus queridos, que muitas vezes nós até temos fé, sabe? Mas nós precisamos entender que quando Jesus intercedeu por Pedro para que Satanás não se andasse na sua vida, é porque Jesus sabia quem que era Pedro. Sabia qual que era a condição atual de Pedro. Sabia qual que era o tamanho da fé de Pedro. E Jesus chamou a atenção de Pedro para ele mesmo prestar atenção em si. Sabe, muitas vezes nós pensamos que nós somos muito crentes, muito santos, muito preparados para as investidas do inimigo, mas Jesus falou: eu roguei por ti, para não deixar Satanás se andar, porque você não está preparado para Satanás se andar na sua vida não, Pedro. Porque se Satanás se andar na sua vida, você pode desistir. Nessa sua imaturidade, nessa sua condição atual, sabe por quê? E tu, quando te converteres,
confirma a teus irmãos. Meus queridos, Jesus falou para Pedro que ele não era convertido. Aí você me pergunta, mas como que um homem que andou 3 anos ao lado do próprio Jesus, ele via Jesus pessoalmente, ele era um dos 3 que eram mais íntimos de Jesus, eram Pedro, Tiago e João. Ele era um dos mais íntimos. Tanto que Jesus, ele falou assim: tu és Pedro, e sobre essa rocha eu fundarei a minha igreja. Pedro, depois que se converteu, ele foi o fundador da igreja. Só que naquele momento, meus queridos, Pedro não era convertido. Ele viu muitos milagres com seus próprios olhos, mas ele não havia se convertido. E ele, tentando se justificar, ele não aceitou aquilo que Jesus falou para ele. Ele falou assim: não, Senhor, imagina, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até a morte. E Jesus disse assim para ele: ah, Pedro, será que você está pronto mesmo? Se eu roguei por você para que Satanás não cirandasse na sua vida, porque eu sei que você não está preparado para Satanás cirandar na sua vida, será que você está pronto para ir comigo para a prisão ou até a morte? Eu te digo que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conhece. Sabe, meus queridos, Pedro andava com Jesus, ele ouvia a palavra. O problema não estava na palavra que Jesus pregava, muito menos em Jesus. O problema estava em Pedro. O problema não é a palavra que é pregada, a forma que é pregada, ou por quem que está sendo pregada a palavra. O problema está em quem ouve a palavra e como é que essa pessoa recebe essa palavra dentro do seu coração. Porque muitas vezes nós ouvimos porque a palavra do Senhor está sendo pregada todos os dias, a todo momento. Nunca a palavra foi tão pregada como nos dias atuais. Você escuta a palavra no rádio, você escuta a palavra na televisão, você escuta a palavra pela internet, a palavra está sendo pregada. Mas nós temos que entender que essa palavra, ela tem que cair numa boa terra, numa terra que esteja preparada, para que a hora que essa palavra cair ali, aquela semente cair naquela terra, ela venha germinar e dar o seu fruto. Mas muitas vezes o nosso coração está endurecido. O nosso coração está em outras coisas. E essa palavra muitas vezes cai nas pedras, nos espinhos, é sufocada pelos cuidados desse mundo. Porque muitas vezes nós estamos ocupados e preocupados com tantas coisas, que essa palavra, no momento que ela cai, dentro do nosso coração, ela fica sufocada e ela não consegue germinar e fazer aquilo que ela precisa fazer, que é nos converter, que é transformar as nossas vidas. Conversão é metanoia, é mudança de mente, mudança de atitude, é transformação de vida. E Pedro aqui, ele não era convertido ainda. E como eu disse, o problema não está na palavra, mas no coração de Pedro, que não estava preparado o suficiente para receber essa palavra. Quem sabe ali,
Jesus naquele momento confrontou a Pedro. E se ele tivesse sido humilde ali e reconhecido que Jesus estava o alertando, falando, olha Pedro, presta atenção, eu estou falando que você não está convertido, e é por isso que eu não permiti que Satanás se andasse na sua vida. E ele reconhecesse, ele olhasse, ele fizesse uma reflexão da sua própria vida e falasse, Senhor, eu realmente deixo a desejar em muitas coisas, eu preciso me converter, eu preciso mudar muitas atitudes na minha vida. Eu te agradeço, Senhor, por não ter permitido Satanás se andar na minha vida, porque eu sei que se ele se andasse eu não suportaria. Ao invés dele olhar para dentro de si e reconhecer, ele se justificou. E quis provar para Jesus que ele estava preparado sim. Que Jesus é que estava enganado. Que ele estava pronto para ir com Jesus até a morte. Só que Pedro, ele estava enganado a respeito de si mesmo. E tem muitas pessoas, meus queridos, nos dias de hoje, que estão enganadas a respeito de si mesmo. Porque muitas pessoas pensam que estar dentro de uma igreja é suficiente. Ah, mas eu frequento uma igreja, Deus é comigo. Jesus está na minha vida. Eu recebi Jesus dentro do meu coração. E existem pessoas que passam anos ouvindo a palavra de Deus, mas essa palavra não a transforma. Nós precisamos entender que nós precisamos preparar o nosso coração para receber a palavra. O nosso coração tem que ser uma boa terra, para que essa palavra não seja sufocada. Sabe, meus queridos, nós somos cheios de convicções, de achismos, né? Que impedem o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. O inimigo ainda tinha parte na vida de Pedro. O inimigo ainda achava legalidade, uma brecha para entrar na vida de Pedro. Por isso que ele pediu ao Senhor para cirandar na vida de Pedro. Tá entendendo? Pedro ainda não estava completamente convertido. Um exemplo disso é naquele momento que Jesus estava com seus 3 discípulos no monte, no Getsêmani, orando. E quando Jesus foi surpreendido ali pelos soldados para levarem ele para ser crucificado, Pedro, na boa intenção de defender a Jesus, tirou a sua espada da bainha e cortou a orelha de Malco. Tá entendendo? Meus queridos, e no momento que pegaram Jesus ali e levaram ele para ser crucificado, Jesus foi levado sozinho ali, sabe? Naquele caminho. E Pedro ficou só de longe olhando. E ele tinha dito que ele iria para a prisão com Jesus. Que ele nunca negaria Jesus, porque ele iria com Jesus até a morte. E Jesus estava ali sendo levado, né, como ovelha para o matadouro, para ser crucificado, e Pedro olhando de longe. E uma pessoa chegou e falou assim: eu te conheço, você estava com ele, você é um deles, você é um dos seus discípulos. E ele: não sou não, você deve estar enganado. E mais uma vez ele caminha mais um pouco, só olhando Jesus de longe. Você é um deles, porque eu te vi com ele. Não sou eu. E mais uma vez: você é um deles. Eu já disse, eu não sou um deles.
Eu não conheço esse homem. E aí canta o galo. Como Jesus assim havia falado. Canta o galo. E Pedro olhando Jesus de longe, eu posso imaginar ali, na hora que o galo cantou, Jesus vira para o lado e olha para Pedro, como dizendo: eu não disse para você, eu não disse que você negaria. E vendo o olhar de Jesus, Pedro levou um choque. E eu acredito que aquele olhar penetrou a alma de Pedro. E ele falou: meu Deus, o que eu fiz? Meus queridos, muitos de nós não estão preparados para Satanás se irandar, porque senão a gente não suporta. Nós precisamos olhar para dentro de nós e analisarmos se realmente nós estamos verdadeiramente convertidos. Se nós somos pessoas transformadas, regeneradas. Se nós estamos preparados para não negar Jesus. Porque nós temos negado Jesus todos os dias por coisas tão pequenas. Imagina o dia, se um dia nos ameaçarem, nos levar para a prisão ou a morte por amor a Ele. Que nesse dia você possa olhar para dentro de si, para saber se realmente você não está se enganando. Porque o problema não é enganar as pessoas, que nós somos cristãos, convertidos ou não. O problema é o dia que Jesus voltar e nós não estivermos preparados para subir. Porque não basta frequentar uma igreja, não basta cantar, pregar, ter dons de curas, de milagres, profetizar. Se verdadeiramente nós não tivermos uma transformação de mente, não tivermos a nossa vida transformada, não tivermos matado o nosso velho homem e renascido para Cristo, que nesse dia você possa refletir. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Mas depois ele foi um grande homem. Ele foi o fundador da igreja. E ele fez grandes coisas a partir do momento que ele se converteu. Antes disso, não. Foi um apóstolo extremamente usado por Deus, depois que se converteu. Antes não. Então, meus queridos, depois da ressurreição de Jesus, Jesus se encontrou com Pedro e ele perguntou para Jesus: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu e lembrou que ele havia negado Jesus 3 vezes. E ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu me arrependi. E a partir daquele momento, o Senhor falou:
Então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. É tempo de nós nos despertarmos, meus queridos. É tempo de nós deixarmos a palavra nos lavar, nos purificar, nos santificar. É tempo de nós fazermos do nosso coração uma terra boa. E para isso, a palavra não pode ser sufocada pelos cuidados deste mundo. Nós não podemos estar embaraçados com as coisas dessa vida. A palavra do Senhor diz: se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Que você possa receber essa palavra no seu coração nessa manhã. E reflita nela. Amém. Pedro, tu me amas? O Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida, através da sua vida, através da minha vida. Mas Ele só fez quando Pedro se converteu. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor.